A Hewlett-Packard, mais conhecida como HP, foi uma das empresas de computação e tecnologia mais significativas de todos os tempos, mas a empresa que existe hoje é muito diferente do que costumava ser. Isso fica complicado. Eles estiveram envolvidos em vários desmembramentos, divisões e aquisições a ponto de ser difícil encontrar números objetivos que apoiem claramente um declínio em seus negócios ou qualquer tipo de tendência significativa. No entanto, alguns indicadores potenciais seriam o fato de terem sido adicionados ao Dow Jones em 1997 e terem sido retirados 15 anos depois. É algo relacionado ao mercado de ações. O índice geralmente deseja empresas estáveis que reflitam o estado do mercado e parece que eles já não se encaixam nesse critério. Além disso, eles costumavam ser os maiores fabricantes de PCs do mundo antes da Lenovo ultrapassá-los no mesmo ano, e desde então tem lutado para acompanhar. Em 2015, a empresa HP, que existia há mais de 70 anos, foi dividida em duas partes. Nos 4 anos anteriores, eles tinham passado de a 10ª maior empresa nos Estados Unidos para a 20ª, e isso os fez cair para a 61ª posição. No entanto, isso criou uma empresa separada chamada Hewlett-Packard Enterprise, que se tornou a 59ª maior. A ideia por trás dessa divisão era, em geral, que eles tinham se tornado muito grandes, estavam fazendo coisas demais e a divisão permitiria que cada parte se concentrasse melhor em seu próprio negócio. A Hewlett-Packard Enterprise lidaria com servidores e vários serviços para clientes corporativos, enquanto a HP Inc. fabricaria computadores, impressoras e tudo mais para consumidores. Tenho certeza de que tudo isso deve demonstrar algum tipo de declínio, mas sinceramente, nem acho que isso seja contestado. A maioria concordaria que a HP passou por momentos difíceis. Quero dizer, ao longo das últimas décadas, essa deve ser uma das empresas mais criticadas. Você mesmo pode ter reclamações. Portanto, neste vídeo, vou fazer o melhor para identificar os maiores motivos por trás desse declínio. O próprio nome, Hewlett-Packard, vem dos dois fundadores, Bill Hewlett e Dave Packard, e é a clássica história do Vale do Silício que você já ouviu tantas vezes antes. Eles começaram a empresa na garagem deles com um capital de $538, mas o que os torna tão diferentes é que foram uns dos primeiros a fazer isso. Essa garagem agora é um marco e é considerado o berço do Vale do Silício. Os dois se conheciam por terem sido alunos na vizinha Universidade de Stanford e foram encorajados por um professor deles chamado Frederick Terman a permanecer na área e estabelecer um negócio. A primeira invenção foi um oscilador de áudio. Eles o usaram para testar equipamentos de som e, ao tentar vendê-lo, fizeram um folheto, enviaram por correio para potenciais clientes e sua grande venda aconteceu quando Walt Disney encomendou 8 deles. Acontece que o filme deles, Fantasia, ia ser lançado em breve, então compraram esses osciladores para ajudar a preparar os cinemas para exibi-lo. Lacuna na inovação. Isso me leva à minha primeira razão por trás do declínio deles, que é a falta de inovação. Por que essa empresa foi construída com base na inovação? Começou com aquele oscilador de áudio e continuou forte por, talvez, os próximos 50 ou 60 anos. Eu poderia me perder nisso, mas só alguns exemplos seriam, em 1951, o contador de frequência de alta velocidade. Era usado para medir frequências muito mais rapidamente do que antes, então as estações de rádio o usavam para manter a frequência correta. Ou em 1964, com os relógios atômicos deles. Eles eram tão precisos e portáteis que eram usados para coordenar tempos em todo o mundo. Em 1966, a HP foi a primeira a produzir LEDs comercialmente disponíveis. Em 1972, eles criaram a primeira calculadora científica portátil, intencionalmente projetada para caber no bolso da camisa, chamada HP-35 por ter 35 botões que permitiam fazer muito mais do que as outras calculadoras de bolso que só podiam fazer aritmética básica. 2 anos depois, a HP-65 foi a primeira programável desse tamanho. Em 1981, eles introduziram sua famosa calculadora financeira. E em 1984, as impressoras, eles lançaram a HP LaserJet e ThinkJet, que eram basicamente superiores às impressoras matriciais existentes, pois usavam menos energia, eram mais silenciosas e resultavam em melhor qualidade. Em 1994, foi a primeira máquina de fax, impressora e copiadora, tudo em um.
Estou pulando algumas coisas importantes, foi uma visão seletiva, mas você entende a ideia aqui. A HP conseguiu crescer ao longo dos anos ao introduzir esses produtos revolucionários, muitos dos quais substituíram completamente os antigos que serviam para o mesmo propósito. Entretanto, nos últimos anos, não acho que tenha sido a mesma coisa. Eles foram criticados por não investirem o suficiente em pesquisa e desenvolvimento e, no geral, por estarem mais focados em seus produtos existentes em vez de investir na criação de novos. Isso pode parecer um pouco abstrato, mas os computadores estão no centro disso. Acredito que a maioria das pessoas associaria a HP com computadores, mas não era bem isso há 30 ou 40 anos atrás. Na verdade, eles venderam seus primeiros PCs na década de 80, mas por mais de uma década isso foi tudo muito insignificante. Em 92, eles controlavam apenas 1% do mercado, mas então, em 1995, lançaram a linha Pavilion com preços muito baixos para atrair agressivamente alguns clientes, e até o final daquela década, estavam com mais de 6%. Em 1999, eles desmembraram todos os segmentos que não envolviam computadores, e isso foi apenas o começo. Aquisição da Compaq. Isso me leva à minha segunda razão, a aquisição da Compaq. Agora, como muitas coisas aqui, este é um assunto debatido. Alguns dirão que esta foi a pior aquisição já feita, enquanto outros dirão que na verdade foi um movimento bastante inteligente. A Compaq era a principal fabricante de PCs, e em 2001, elas se fundiram em um monumental acordo de 25 bilhões de dólares. Provavelmente, o maior efeito disso foi tornar a HP ainda mais dependente das vendas de PCs, mais do que dobrando sua participação no mercado. Isso foi altamente criticado na época. Michael Dell, o chefe de uma empresa concorrente, chamou-o de o acordo mais estúpido da década. Até a votação dos acionistas para decidir se deveriam ou não fazer isso passou com apenas 51,4% dos votos. O filho do cofundador, Walter Hewitt, era muito contra isso, e acho que ele expressou bem quando disse que o erro fundamental e o pensamento por trás da fusão foi a percebida necessidade de fazer algo em grande escala, em vez de ter sucesso da maneira como a HP teve no passado, com foco e inovação. A questão é que os PCs tendem a ser mais básicos, com margens mais baixas. Então, mesmo que a fusão tenha escalado o negócio, argumenta-se que a tornou menos especial e a empurrou para uma direção menos inovadora. Insatisfação dos funcionários. Minha próxima razão por trás do declínio seria a insatisfação dos funcionários, e novamente, isso se afasta do que os tornou bem-sucedidos no início. Em 1940, após o primeiro ano completo de negócios, deram um bônus de Natal de $5 a todos os funcionários e logo depois, iniciaram um programa de participação nos lucros. Em 1942, estabeleceram um plano de seguro-saúde para seus funcionários. Em 1957, quando se tornaram uma empresa pública, iniciaram um programa de opção de ações para os funcionários que haviam trabalhado lá por mais de 6 meses. Nos anos 1970, foram a primeira empresa dos Estados Unidos a oferecer horários flexíveis, e na década de 1990, foram um dos primeiros a incentivar o teletrabalho. Hewlett e Packard interagiam pessoalmente com todos e mantinham uma estrutura descentralizada que dava muita autonomia aos engenheiros. Novamente, há muito que pode ser dito sobre isso, mas eles acreditavam que os funcionários em todos os níveis eram importantes para a empresa, e mantê-los felizes ajudaria na criatividade e seria bom para os negócios. Agora, se você trabalhou para a HP em algum momento, por favor, compartilhe sua opinião sobre isso, mas parece que os funcionários da HP ao longo das últimas décadas não têm ficado tão satisfeitos com a empresa. O que se destaca é que em 2005 tiveram um novo CEO, Mark Urd, cujo grande plano de virada envolveu muitos cortes de custos que não foram apreciados pelos funcionários, tornaram seu trabalho mais difíceis e impactando alguns dos seus salários. Muitos deles foram demitidos. Devo dizer que os cortes de custos pareceram ajudar as coisas no geral a curto prazo, mas poderia ser argumentado que reduzir desse jeito os afastou ainda mais dos dias de crescimento e inovação. E ao mesmo tempo, esse CEO foi acusado de ter um salário excessivo, então muitos funcionários sentiram que ele não tinha o melhor interesse em mente. Houve problemas semelhantes com outros líderes em geral, eles não têm demonstrado essa mesma mentalidade focada no funcionário. Outra coisa são os escândalos que provavelmente prejudicaram a HP. Em 2006, a HP estava tendo problemas com informações de suas reuniões privadas do conselho vazando para a mídia.
Então, a presidente do conselho, Patricia Dunn, junto com outros líderes contrataram uma equipe externa de investigação para tentar descobrir o que estava acontecendo. Esses investigadores obtiveram ilegalmente registros de telefones dos membros do conselho e de alguns repórteres. Isso levou a acusações criminais e eventualmente ela deixou a empresa como resultado disso, e infelizmente acabou falecendo de câncer 5 anos depois. Outro escândalo ocorreu em 2010, quando o CEO Mark Wood foi acusado de assédio sexual a uma consultora contratada. Uma investigação interna concluiu que ele não violou as políticas de assédio, mas apresentou relatórios de despesas imprecisos como parte de seu plano para encobrir um relacionamento. No final, ele também acabou deixando a empresa como resultado do escândalo. Tenho ainda outro exemplo em 2010, quando a HP adquiriu uma empresa britânica de software chamada Autonomy por 11,1 bilhões de dólares. Nesse ponto, eles haviam alterado seu plano e estavam tentando se envolver mais no setor de software, pois tinha margens de lucro mais altas do que o hardware que estavam vendendo. Bem, acontece que havia irregularidades contábeis na Autonomy que inflaram indevidamente suas vendas e as tornaram mais valiosas do que realmente eram. Essencialmente, enganaram a HP a pagar tanto por eles. No ano seguinte, a HP reduziu seu valor em 8,8 bilhões de dólares, o que significa que essa aquisição causou uma grande perda de dinheiro. Obviamente, ter todos esses escândalos não foi bom para a HP. Além de todo o dinheiro perdido diretamente, fez com que o público os percebesse de maneira mais negativa. Finalmente, o último ponto pode ser um pouco redundante, estivemos circulando em torno disso. A liderança. A empresa foi liderada por Hewlett e Packard até 1978, mas eles permaneceram envolvidos de alguma forma, até as suas mortes em 1996 e o outro em 2001. É daí que todas essas diretrizes se originaram, e, em grande parte, a empresa continuou a segui-las. Mas acredite em mim quando digo que praticamente todo líder da HP desde os anos 1990 tem sido muito polarizador, desfazendo o que o anterior acabou de fazer, e sem mencionar todo o dinheiro gasto em indenizações. E, claro, você pode olhar para o conselho de administração por escolher esses líderes e implementar tanta mudança. Então, aqui está, eu admito que há muita especulação aqui. É uma daquelas perguntas sem respostas claras. Estamos falando sobre coisas que são debatidas há décadas, de dentro e de fora da empresa. Minha intenção aqui foi dar uma visão geral do que tem acontecido e fornecer o que eu acredito serem as maiores razões potenciais para isso, que estão no centro da maioria desses debates. Deixe-me saber nos comentários o que você acha que tem acontecido com a HP. Por que essa empresa tem enfrentado tantos problemas? Você concorda com as razões que eu forneci? Ou acha que tem mais a ver com a qualidade de seus computadores, sua estratégia de marketing ou algo mais? Além disso, o que você acha dos produtos da HP? Como se comparam seus computadores ou impressoras com os de outras marcas? E quaisquer outras reflexões que você tenha sobre a Hewlett Packard, deixe-as nos comentários. Gostaria de ouvir o que você tem a dizer. Obrigado por assistir. E se gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal.